Imagine acordar sabendo que, antes de qualquer coisa dar errado ou dar certo, antes das preocupações surgirem, antes das responsabilidades te chamarem, existe um Deus que já está te olhando com amor, com cuidado e com um convite silencioso para estar com Ele. Talvez você não se sinta assim. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece pesado demais, em que o coração está cansado e a mente está cheia. Talvez você esteja enfrentando um silêncio que machuca, um desânimo que te deixa sem forças, ou até mesmo aquela sensação de que está tentando carregar o mundo sozinho. Se isso é verdade, então respire fundo agora. Respire devagar e receba esta mensagem como um abraço de Deus para você. Há uma verdade muito bonita sobre Deus que muitas vezes passa despercebida. Nós imaginamos Deus como um ser parado, distante, sentado num trono muito longe do nosso mundo. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela mostra um Deus vivo, um Deus em movimento, um Deus que se relaciona, um Deus que ama. E a maneira mais simples de explicar isso é dizer: Deus é como uma dança perfeita, cheia de vida, de alegria, de união. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre juntos, sempre se amando, sempre se glorificando, sempre se entregando um ao outro. Eles se movem em perfeita harmonia. Não existe disputa, não existe orgulho, não existe medo, existe apenas amor puro, alegria pura, unidade perfeita. E o mais impressionante é que esse Deus, que vive nessa comunhão tão linda, está chamando você para se aproximar. Ele está chamando você para entrar na dança. Ele quer que você participe desse amor. Ele quer que você sinta essa paz. Ele quer que você encontre descanso para a sua alma. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez você tenha aprendido a temer a Deus de uma forma pesada, sempre com o coração apertado, achando que Ele está mais preocupado em te punir do que em te abraçar. Talvez você ache que Deus só se aproxima quando você está bem o suficiente. Mas hoje eu quero te pedir que deixe essa imagem antiga cair por terra, porque a verdade é outra. Deus não espera você se arrumar para se aproximar. Deus não exige perfeição para te chamar pelo nome. Deus não quer ver você se arrastando pela vida achando que Ele está indiferente. Pelo contrário, Ele olha para você com ternura. Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele conhece as batalhas internas que ninguém vê. Ele entende as lágrimas que você engole calado. Ele sabe quando você tenta ser forte, mesmo estando no limite. E, acima de tudo, Ele não te despreza por nada disso. Ele te ama no meio disso. O que vamos conversar hoje é sobre esse Deus que não é distante, mas presente. Sobre esse Deus que não é estático, mas vivo. Sobre esse Deus que não é indiferente, mas profundamente amoroso. Um Deus que se move em direção a você. Um Deus que te chama para viver de um jeito mais leve, mais profundo, mais cheio de sentido. Talvez sua vida tenha parecido mais uma batalha do que uma dança. Talvez você tenha vivido tempo demais tentando ser o centro de tudo. Talvez você tenha se acostumado a controlar tudo sozinho. Mas hoje eu quero que você escute algo que pode transformar sua caminhada. Deus está te chamando para viver perto dele. Ele está te chamando para deixar o peso cair. Ele está te chamando para descansar nos braços dele. Ele está te chamando para a dança. E é isso que vamos explorar juntos agora. Quem é Jesus? E por que isso muda tudo na sua vida? Quando abrimos o Evangelho de Marcos, a primeira coisa que encontramos é uma frase curta, mas tão poderosa que, se realmente a entendermos, ela pode mudar completamente a forma como enxergamos Deus e como enxergamos a nós mesmos. Marcos escreve assim: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Parece simples, né? Parece até normal, já que nós ouvimos isso tantas vezes. Mas
Para as pessoas da época, isso era uma afirmação chocante. E mesmo para nós, quando paramos para pensar com calma, essa frase tem um peso enorme. Marcos não dá explicações longas, ele não faz suspenses, ele não vai apresentando Jesus devagar. Ele começa dizendo: o rei chegou, Deus chegou e ele está aqui. E logo depois dessa apresentação tão direta, Marcos nos leva a uma cena que é, ao mesmo tempo, simples e grandiosa: o batismo de Jesus. Jesus entra na água e, naquele momento, algo sobrenatural acontece. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. E do céu vem uma voz dizendo: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Acho lindo pensar nisso. Antes de Jesus fazer qualquer milagre, antes de ensinar qualquer coisa, antes de ser conhecido por multidões, antes de qualquer reconhecimento humano, o Pai olha para ele e diz: eu te amo, eu me alegro em você. A identidade de Jesus não começa nas obras que ele faria, mas no amor do Pai por ele. A vida de Jesus não é construída em cima do que ele produz, mas em cima do amor que ele recebe. E aqui já começa algo precioso para nós. Porque muitos de nós vivemos como se precisássemos provar nosso valor o tempo todo. Vivemos tentando ser bons o bastante, espirituais o bastante, fortes o bastante. Achamos que Deus só vai gostar de nós quando estivermos bem, quando estivermos firmes, quando não estivermos errando, quando estivermos dando conta de tudo. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. Assim como o Pai disse para Jesus antes de qualquer obra, ele também fala conosco. Não por causa do que fazemos, mas por causa de quem ele é. Deus não espera as nossas obras para nos amar. Ele nos ama porque ele decidiu nos amar. Ele se alegra em nós porque ele nos criou. O amor de Deus por você não começa depois que você muda. É o amor dele que te dá força para mudar. Mas essa cena do batismo não revela apenas o amor do Pai pelo Filho. Ela revela algo ainda mais profundo sobre quem Deus é. Ali está o Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba, o Pai falando do céu. 3 pessoas, mas um só Deus. 3 presenças diferentes, mas uma única essência. 3 vozes distintas, mas uma só vontade. É a Trindade se mostrando. É a comunhão perfeita de Deus sendo revelada diante dos nossos olhos. É como se Deus estivesse abrindo uma cortina e dizendo: é assim que eu sou. É assim que eu existo. É assim que eu me movo. E por que isso importa para você hoje? Porque isso mostra que Deus não é solidão. Deus é comunhão. Deus não é distante. Deus é relacionamento. Deus não é frio. Deus é amor vivo. Quando você ora, você não fala com um ser isolado no universo. Você está falando com aquele que vive eternamente em amor, em entrega, em alegria. Quando Deus te chama para perto, ele te chama para viver o tipo de vida que existe dentro dele desde sempre. Essa imagem é como uma chave que abre entendimento. A fé cristã não é simplesmente sobre comportamento, sobre ser certinho, sobre seguir regras. É sobre relacionamento, é sobre entrar em comunhão, é sobre ser amado e aprender a amar. A Trindade é a primeira família, é o primeiro relacionamento, é a primeira dança. E o Deus que vive assim escolheu se aproximar de nós, entrar na nossa história, se fazer carne, caminhar entre nós. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, ele veio para nos trazer para perto, para nos mostrar o Pai, para nos ensinar o amor, para nos chamar para dentro da vida de Deus. E quando você olha para Jesus, você está vendo o próprio coração de Deus. Um Deus que fala: você é meu filho, você é minha filha, eu tenho alegria em você. Esse é o começo de toda a transformação.
A dança de Deus e por que nossa vida parece tão pesada quando olhamos para aquela cena do batismo de Jesus, o Pai falando, o Filho nas águas e o Espírito descendo, não estamos apenas vendo um momento bonito, estamos vendo uma revelação do próprio coração de Deus. Ali está o Deus que não vive sozinho, o Deus que não é parado, o Deus que não está apenas observando o mundo do alto de um trono. Ali está o Deus que vive em movimento, em amor, em entrega, em comunhão. Ali está o Deus que existe a toda a eternidade como uma espécie de dança, uma dança de harmonia, de alegria, de doação, uma dança onde ninguém tenta ser o centro, onde cada um se volta para o outro em amor, onde existe uma união tão profunda que é difícil até colocar em palavras. Mas essa imagem nos ajuda a entender algo muito importante. Deus é amor em ação. Deus é relacionamento puro. E quando entendemos isso, começamos também a entender por que tantas vezes nossa vida parece tão pesada. Porque nós fomos criados à imagem desse Deus que vive em comunhão. Fomos criados para amar, para nos entregar, para viver em movimento de doação. Fomos feitos para viver em uma espécie de dança espiritual. Mas o que acontece dentro de nós é justamente o contrário. Queremos controlar tudo, queremos estar no centro, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, segundo nossas expectativas. Queremos que as pessoas façam o que desejamos, que Deus nos responda quando pedimos, que tudo gire ao nosso redor. Quando tentamos fazer isso, quando tentamos colocar nós mesmos no centro, começamos a sentir o peso da vida. Ficamos cansados, irritados, frustrados. Ficamos ansiosos porque, no fundo, sabemos que não conseguimos controlar nada. Ficamos inseguros porque percebemos que as pessoas não conseguem corresponder às nossas expectativas. Ficamos decepcionados porque a vida não obedece nossos comandos. E é justamente por isso que muitas vezes sentimos que estamos travados. Não estamos dançando com Deus, estamos parados, tensos, tentando nos garantir sozinhos. Mas a cena do batismo nos mostra que a vida verdadeira não acontece quando tentamos ser o centro, mas quando giramos em torno de Deus. E isso pode parecer difícil no início, porque fomos treinados pelo mundo a achar que a alegria vem quando as coisas estão do jeito que queremos. Mas a Bíblia nos ensina outra verdade. Alegria vem quando entramos na harmonia que existe em Deus. Quando aprendemos a amar sem esperar retorno, quando servimos por amor e não por interesse. Quando obedecemos, não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem está nos guiando. Quando deixamos de ser o centro e começamos a orbitar em torno dele, é aí que a vida fica mais leve. E isso não quer dizer que tudo se torna fácil. Não significa que não teremos problemas. Significa que não precisamos carregar o peso sozinhos. Significa que podemos descansar sabendo que existe um Deus que vê tudo, sabe tudo, sustenta tudo. Um Deus que se move, um Deus que trabalha, um Deus que cuida. Quando deixamos Deus ser Deus, a nossa alma encontra repouso. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como deixar Deus ser o centro. E está tudo bem, porque entrar nessa dança não começa com força, nem com esforço, nem com perfeição. Começa com entrega. Começa com um simples: Senhor, eu não dou conta sozinho. Começa com um passo pequeno, humilde e sincero. Começa quando você olha para o Deus da Trindade, esse Deus que vive em amor tão perfeito e diz: eu quero viver perto de ti. A verdade é que Deus não está pedindo que você faça coreografias difíceis. Ele está pedindo apenas que você deixe Ele te conduzir. Você não precisa saber todos os passos, você só precisa confiar.
O resto, Ele faz. Porque a vida às vezes parece mais uma batalha do que uma dança, quando olhamos para a vida, percebemos algo curioso. Mesmo quando temos fé, mesmo quando amamos a Deus, mesmo quando buscamos fazer o certo, há dias em que tudo parece difícil demais. Há momentos em que sentimos como se estivéssemos caminhando por um deserto, carregando peso demais, enfrentando tentações, medos e dúvidas que insistem em nos visitar. E talvez você já tenha se perguntado: se Deus é tão amoroso, tão presente, tão cheio de vida, por que a nossa caminhada às vezes parece tão dura? Por que a alegria de Deus parece tão distante de nós? A Bíblia nos ajuda a entender isso quando descreve o que aconteceu com Jesus logo depois do batismo. É impressionante perceber que depois de uma cena tão maravilhosa, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo como pomba, o Pai declarando seu amor, o texto diz que Jesus foi levado ao deserto. Não foi para um jardim, não foi para um lugar de festa, não foi para um tempo de descanso, foi para o deserto. E não só isso, ele foi tentado por 40 dias. Ele esteve entre feras, ele enfrentou o inimigo. Isso nos mostra algo muito importante. A vida espiritual não é feita só de momentos de doçura, de consolo, de alegria e de paz. Existe também um campo de batalha. Existe também um inimigo real. Existe também resistência espiritual, emocional e até física. E por que isso acontece? Porque aquilo que Deus nos chama para viver, essa dança de amor, de entrega, de confiança, vai na direção contrária do que o mundo nos ensina e do que o nosso próprio coração, machucado e desconfiado, está acostumado a fazer. Desde o começo da história humana, existe uma voz tentando nos tirar da dança. Uma voz que diz: confie em você mesmo, proteja-se, não se entregue, não confie totalmente em Deus, não deixe Ele ser o centro. Essa voz apareceu no Éden, apareceu no deserto e continua aparecendo hoje das formas mais sutis possíveis. Muitas vezes, essa tentação não vem com palavras grandes ou pedidos absurdos. Às vezes, vem no pensamento que diz: você está sozinho. Ou naquele medo que diz: se você não controlar tudo, tudo vai desmoronar. Às vezes vem quando você começa a acreditar que Deus está distante, que Ele não vê o que você está passando, que suas orações não são ouvidas. Às vezes vem na forma de irritação, orgulho, ansiedade, cansaço. Às vezes vem na forma de uma vontade enorme de desistir. Essa é a batalha. Essa é a parte da história que quase ninguém vê, mas que todos nós enfrentamos. E o deserto não é um acidente. O deserto não é um castigo. O deserto não é abandono. O deserto é o lugar onde aprendemos a confiar em Deus de um jeito mais profundo. Foi no deserto que Jesus mostrou que é possível permanecer centrado no Pai, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Foi no deserto que ele venceu a tentação que Adão não venceu. Foi no deserto que ele mostrou que existe um caminho diferente do caminho do medo, do ego e da dúvida. E foi no deserto que ele se preparou para tudo o que viria depois. Isso nos ensina algo precioso. Não é porque você está em um momento difícil que Deus se afastou. Não é porque parece que está tudo desafiador que Deus deixou de te amar. Às vezes, Deus nos leva ao deserto justamente para reforçar nossa identidade, para fortalecer nosso coração, para ensinar nossos pés a confiar nele. O deserto não é o fim da história. O deserto é o lugar onde Deus nos mostra que não precisamos sair da dança quando as coisas apertam. É ali que aprendemos que o amor de Deus não depende das circunstâncias. É ali que entendemos para onde olhar quando o mundo parece escuro.
É ali que percebemos que não estamos sozinhos, mesmo quando sentimos solidão. Deus está ali, Ele está presente, Ele está sustentando cada passo. E assim como Jesus saiu do deserto mais forte, mais convicto e mais cheio da presença de Deus, nós também podemos atravessar os dias difíceis, sabendo que o deserto nunca é a última palavra. É apenas o caminho que nos leva para mais perto do coração de Deus. Entrar na dança, o chamado de Deus para a sua vida hoje. Depois de entender quem é Jesus, depois de olhar a beleza da Trindade, depois de ver que a vida tem dança, mas também tem deserto, chegamos agora ao ponto mais profundo deste devocional. Tudo o que falamos até aqui não é apenas uma explicação, não é teoria, não é um conceito bonito, é um convite. Um convite direto de Deus para você. Um convite que atravessa a história, atravessa as páginas da Bíblia e chega até você exatamente onde você está agora, ouvindo esta mensagem. Deus está chamando você para entrar na dança, para viver perto dele, para caminhar com ele, para deixar que ele conduza os seus passos. E talvez nesse momento você esteja pensando, mas como eu faço isso? Como eu entro nessa dança se a minha vida parece tão bagunçada? Como eu me aproximo de Deus se muitas vezes eu nem sei por onde começar? A verdade é que entrar na dança não significa saber todos os passos. Não significa ter a vida arrumada, a mente firme ou o coração perfeito. Não significa entender tudo. Não significa nunca sentir medo. Entrar na dança significa apenas dar um passo na direção de Deus. Significa abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero viver perto de Ti. Eu quero Te conhecer de verdade. Eu quero sentir o Teu amor. Eu quero viver guiado por Ti. Esse é o primeiro passo. E Deus faz o resto. Entrar na dança é, antes de tudo, mudar o centro. Nós estamos acostumados a pensar que somos o centro da nossa própria história, que tudo depende de nós, que nós temos que controlar tudo, prever tudo, resolver tudo. Mas quando fazemos isso, a vida se torna pesada, o coração fica apertado, a mente entra em sofrimento, a alma perde o brilho, a dança para. Entrar na dança significa olhar para Deus e dizer: eu reconheço que o centro não sou eu, o centro é o Senhor. E essa frase tão simples tem o poder de liberar o coração. Quando Deus é o centro, nós encontramos descanso. Quando Deus é o centro, as coisas começam a ganhar outra proporção. Quando Deus é o centro, a vida flui de outro jeito. Entrar na dança não tira os problemas, mas muda o modo como você passa por eles. Entrar na dança também é aprender a amar como Deus ama. Amar sem usar, amar sem exigir, amar sem transformar o outro numa fonte de segurança que ele não pode te oferecer. Amar com leveza, amar com generosidade, amar com paciência. Amar como quem está sendo amado por Deus. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é fruto de caminhar com Ele. É fruto de permanecer perto. É fruto de deixar Deus trabalhar dentro do coração. E talvez você pergunte: mas e se eu cair? E se eu falhar? E se eu não conseguir confiar sempre? E se eu quebrar meus próprios votos? E aqui está uma das verdades mais lindas do Evangelho. Deus não desiste de você. Ele não se afasta porque você tropeçou. Ele não te abandona porque você foi fraco. Ele não se cansa de te amar. Ele não se arrepende de ter te chamado. Ele não muda de ideia sobre você. Ele te busca de novo, levanta você de novo, abraça você de novo. Ele continua te chamando para a dança. Ele continua dizendo: eu te amo. Eu tenho prazer em você. A mesma voz que disse isso para Jesus no Jordão, diz isso sobre você quando você se aproxima em fé. Entrar na dança é viver sabendo que você é amado.
que você é visto, que você é querido, que você é sustentado. É saber que mesmo quando seus pés tropeçam, Deus não solta a sua mão. Entrar na dança é descansar, confiar, recomeçar. É viver com o coração aberto, sabendo que existe um Deus real, pessoal, apaixonado por você, que está te chamando agora mesmo para viver uma vida nova ao lado dele. E talvez hoje seja o dia desse primeiro passo. Talvez hoje seja o dia em que você diz: Senhor, eu quero entrar na dança. E quando você diz isso, o céu inteiro se alegra, porque o Pai sempre corre ao encontro dos filhos que decidem voltar para os braços dele. Como levar essa dança para o cotidiano? Passos simples para viver perto de Deus todos os dias. Agora que já caminhamos juntos por toda essa compreensão tão bonita, a identidade de Jesus, o amor do Pai, a beleza da Trindade, o deserto das lutas e o convite para entrar na dança. Precisamos trazer tudo isso para a vida real. Porque não adianta apenas entender essas verdades, é preciso vivê-las. E viver com Deus, mesmo sendo algo profundo, não precisa ser complicado. Às vezes, a maior transformação acontece pelas coisas mais simples. A primeira maneira de levar essa dança para o cotidiano é aprender a começar o dia com Deus. E não estou falando de algo rígido, cheio de regras, mas de algo sincero. Antes mesmo de pegar o celular, antes de abrir as mensagens, antes de pensar na correria que te espera, respire fundo e fale com Deus, mesmo que seja num sussurro. Senhor, guia meus passos hoje. Isso já muda tudo. Quando você dá o primeiro passo do dia olhando para Deus e não para os problemas, a alma começa diferente. O coração ganha direção. A ansiedade perde força. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você escolheu começar o dia no ritmo certo, o ritmo de Deus, e não o ritmo da pressa. Outra forma de viver perto de Deus é treinar o coração para reconhecer a sua presença nos detalhes. Muitas vezes a gente acha que Deus só está nos momentos de culto, nas orações longas, nos milagres grandiosos. Mas Deus está em tudo. Ele está naquele silêncio da manhã, no abraço de alguém que você ama, na luz do sol que entra pela janela, no cuidado inesperado, na força que você encontra para continuar, mesmo quando se sente fraco. Ele está nas pequenas respostas, nas pequenas portas que se abrem, nas pequenas alegrias do dia. Quando você aprende a perceber isso, a vida muda. A alma se torna mais leve. Você começa a agradecer mais, reclamar menos e enxergar Deus em lugares onde antes via apenas rotina. Um terceiro passo importante é aprender a devolver a Deus aquilo que pesa. Sabe aquele pensamento que insiste em te deixar preocupado? Aquele medo que você carrega em silêncio? Aquele problema que não sai da sua cabeça? Todas essas coisas se tornam menos pesadas quando você as coloca nas mãos de Deus. Não é fórmula mágica, é relacionamento. Quando você fala, Senhor, isso está pesado para mim, cuida disso por mim, algo acontece dentro de você. Não significa que tudo se resolve na mesma hora, mas significa que você não está mais carregando sozinho. Esse é um dos movimentos mais lindos da dança com Deus. Aprender a confiar. Outra atitude simples, mas muito transformadora, é escolher amar como Deus ama. Amar com gentileza, com paciência, com humildade. Amar sem esperar nada em troca. Amar sem transformar o outro numa fonte de segurança. Amar do jeito que a Trindade ama, com doação. A vida muda quando você passa menos tempo cobrando e mais tempo servindo. Não porque você virou alguém fraco, mas porque você aprendeu a amar com liberdade. A liberdade de quem sabe que é amado por Deus. Quanto mais você entende esse amor, mais fácil se torna amar as pessoas ao seu redor. E por fim,
Levar a dança para o cotidiano é aprender a obedecer a Deus mesmo quando você não entende tudo. Porque muitas vezes obedecer a Deus não é fácil. Às vezes você não vê o porquê. Às vezes parece que é o caminho mais difícil. Mas quando você obedece confiando no caráter de Deus, você está dizendo: eu vou seguir o teu passo, mesmo sem ver toda a coreografia. E é justamente nessa obediente confiança que Deus abre caminhos, fortalece o coração e transforma a vida. Tudo o que falamos até aqui, amor, entrega, confiança, relacionamento, não é para momentos especiais apenas. É para o dia a dia, é para quando você está lavando a louça, arrumando a casa, indo trabalhar, lidando com pessoas difíceis, enfrentando suas fraquezas, celebrando suas vitórias, passando pelos seus desertos. Deus quer estar com você em tudo. Ele quer te ensinar a viver perto dele, não só nos momentos espirituais, mas em toda a sua rotina. Porque no fim das contas, entrar na dança não é sobre saber todos os passos. É sobre aprender a caminhar com Deus, um dia de cada vez, com o coração sincero. E Ele sempre, sempre vai te conduzir. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento, com o coração aberto, sincero e desejoso da Tua presença. Eu reconheço, Pai, que tantas vezes eu tentei caminhar sozinho, tentei carregar pesos que não eram meus, tentei resolver tudo na força dos meus braços. Eu reconheço que tantas vezes eu me coloquei no centro da minha própria vida, tentando controlar tudo, tentando prever tudo, tentando garantir minha segurança com minhas próprias mãos. Isso, Senhor, só me trouxe cansaço e preocupação. Hoje, diante da Tua palavra, diante do Teu amor, diante da Tua voz suave que me chama, eu decido entregar esse peso nas Tuas mãos. Senhor, eu te peço, ensina-me a entrar na Tua dança, ensina-me a caminhar no ritmo do Teu amor. Tira de mim o desejo de controlar tudo, tira de mim o medo que me paralisa, tira de mim a ansiedade que rouba minha paz, tira de mim o orgulho que insiste em me colocar no centro. Dá-me um coração humilde, sensível, obediente e disposto a confiar. Eu sei que não preciso acertar todos os passos. Eu sei que não preciso entender tudo. Eu sei que não preciso ser perfeito para entrar nessa comunhão tão linda que existe em Ti. Eu só preciso me entregar, e é isso que eu faço agora. Senhor Jesus, obrigado por ter entrado no deserto por mim. Obrigado por ter enfrentado a tentação, por ter suportado a dor, por ter carregado a cruz. Obrigado porque através da Tua obediência eu posso ouvir a mesma voz que ecoou sobre Ti. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Eu recebo essa verdade no meu coração. Eu não quero mais viver como alguém rejeitado, esquecido ou sozinho. Eu quero viver como alguém amado, alguém cuidado, alguém guardado pelo Senhor. Espírito Santo, enche o meu coração agora, acalma meus pensamentos, traz paz para dentro de mim, mostra-me os passos que devo dar, guia minhas decisões, dirige meus caminhos, fortalece o meu espírito, ensina-me a perceber o Teu cuidado nos detalhes do meu dia, ensina-me a devolver ao Pai os medos que insistem em me visitar. Ensina-me a amar as pessoas ao meu redor com o mesmo amor que recebo de Ti. Eu te peço que a Tua presença seja tão real, tão viva, tão presente, que eu aprenda a viver em Ti, confiar em Ti e descansar em Ti. Senhor, que a partir de hoje, cada passo da minha vida seja dado ao Teu lado, que eu aprenda a Te ouvir, que eu aprenda a Te seguir, que eu aprenda a Te obedecer, não por medo, mas por amor. Que a minha vida inteira seja um movimento em direção a Ti. Que eu viva nessa dança de fé, entrega e comunhão. Eu Te agradeço porque o Senhor nunca me rejeitou.
Eu te agradeço porque o Senhor nunca desistiu de mim. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me chama pelo nome. E eu digo: eis-me aqui, Senhor. Conduz os meus passos. Amém. Que bom que você permaneceu até aqui. Eu oro para que essa palavra tenha aquecido o seu coração e renovado a sua esperança. Que você possa levar essa verdade para o seu dia a dia. Deus está te chamando para viver mais perto dele, para caminhar com ele, para descansar nele. Você não está sozinho, você não foi esquecido. Existe um Deus vivo, presente, amoroso, que quer conduzir cada passo da sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando desse mesmo abraço de Deus hoje. E não se esqueça, tem um próximo vídeo preparado com muito carinho para te ajudar a continuar crescendo espiritualmente. Clique nele e siga essa jornada com a gente. Este devocional foi inspirado no capítulo 1 do livro A Cruz do Rei, do Tim Keller. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.